Olá pessoal, professor Ricardo aqui mais uma vez, e eu gravo esse vídeo hoje com bastante preocupação. Hoje 1º de abril de 2020 e nós estamos enxergando os números do coronavírus e da doença Covid-19 se multiplicarem no mundo e principalmente no Brasil, nos Estados Unidos e no Brasil. Estados Unidos é o atual epicentro da doença e eu arrisco dizer que o Brasil, o futuro epicentro da doença. Por que estamos dizendo isso? Porque não se tem ideia hoje, não se tem números exatos hoje da quantidade de pessoas que estão doentes pelo Covid-19. Não se sabe. Não se sabe porque não existem testes suficientes. Não se sabe porque os sintomas são parecidos com os sintomas de gripe inicialmente. Pode ser uma garganta inflamada, pode ser febre, pode ser tosse, pode ser espirro. E a pessoa pode ter até 2 semanas, ela pode ter o vírus e não manifestar nenhum sintoma da doença. Talvez ela nem manifeste sintomas da doença, ela só carregue o vírus e passe para outras pessoas. Que outras pessoas, sim, essas vão manifestar a doença. Então, um dado real é que não existem números concretos sobre a quantidade de pessoas que estão infectadas, que estão contaminadas com o Covid-19 no Brasil. Não sabemos. Os números oficiais que se anunciam são muito menores daquilo que se projeta. Porque, como a quantidade de testes é muito pequena, nós temos que deduzir, obviamente, que existe uma quantidade muito grande de pessoas que não está sendo diagnosticada, que está dentro de casa, que está trabalhando, que está nas ruas, que está passando o vírus para frente. E às vezes sem saber, a maioria talvez não saiba que tem. E a gente tem assistido, a gente tem visto, principalmente pelas redes sociais, as pessoas incrédulas, mesmo com os números que são apresentados, que são visivelmente são menores do que os números reais, são infinitamente menores do que os números reais. E a gente está vendo pessoas duvidando desses números, achando que esses números que já estão subavaliados, já estão achando que aqueles números já estão exagerados. As pessoas estão apostando a própria vida, a vida das suas famílias e a vida de pessoas que eles nem conhecem, baseados em notícias de WhatsApp, baseados em fake news que chegam no grupo da família, da igreja, do serviço, do futebol, com bobagens, com mentiras, sobre a atual crise mundial, essa pandemia que o Brasil nunca atravessou. Muitas pessoas já estão contaminadas, estão enfermas e muitas podem ter vindo a óbito e sem o diagnóstico do Covid-19. E as pessoas estão acreditando que os números estão exagerados, que estão colocando vítima de acidente como se fosse Covid. Estão criando, elaborando, acreditando em teorias da conspiração de que toda essa discussão sobre o Covid-19 é apenas para derrubar o Bolsonaro. Gente, até o Trump, presidente dos Estados Unidos, o cara que falou que fez um discurso parecido com o Bolsonaro, falou que os Estados Unidos, não, isso aí vão superar, a economia não pode parar, ele já voltou atrás, 90% da população americana vai ficar dentro de casa. Boris Johnson também na Inglaterra, primeiro-ministro. A Itália, há um mês atrás, né, principalmente a cidade de Milão, fez a campanha do Milão não para. Milão não para. A cidade do Milan, do Inter de Milão, o prefeito fez a campanha, puxou a campanha. Milão não pode parar, Milão não para. A economia não pode parar. Agora parou para enterrar corpos. 11, 12 mil, 13 mil vítimas já na Itália.
E o próprio prefeito de Milão veio pedir desculpas e disse que estava enganado, ele não podia ter feito aquilo há um mês atrás. Um mês atrás! Estou falando de um ano atrás. Parece que muita gente no Brasil está esperando, ou não é que está esperando, mas ele só vai se dar conta da gravidade da situação quando perder alguém próximo a ele. Ou quando ele próprio adoecer e tiver precisando, por exemplo, de um leito de hospital que não vai ter. O comércio em Rondonópolis voltou a funcionar quase que completamente a partir de hoje. Rondonópolis, que não estava em quarentena, estava em isolamento, né, porque muitos setores estavam funcionando, mercados principalmente, agora o comércio de maneira geral voltou a funcionar. E a previsão do ápice da doença é entre dia 6 e dia 20 de abril, ou seja, nós nem chegamos ainda no auge da doença. A hora que começarem centenas de pessoas, milhares de pessoas terem os sintomas ao mesmo tempo e precisarem de UTI, precisarem do aparelho lá que eles chamam de ventilador, né, de um respirador, ao mesmo tempo, e não vai ter. Não importa nem o dinheiro que você tenha. Não vai ter como atender. Os profissionais de saúde já estão denunciando que está faltando equipamento de proteção, está faltando máscara, está faltando luva, está faltando álcool em gel. Álcool, né, de maneira geral, álcool 70. Isso porque nós não chegamos no ápice, nós não chegamos no auge dessa crise. Quando nós chegarmos, aí muita gente vai perceber que devia ter ficado em casa, que aquilo que ela faturou no dia não valeu o risco que ela correu ou o vírus que ela trouxe para dentro de casa. O vírus é microscópico, é invisível. Ele vem na sua roupa, no seu sapato, no pneu do seu carro, no seu cabelo, na sua barba, no seu óculos. Ele vem e você não sabe o que está trazendo. E muitas pessoas só vão se dar conta da gravidade quando começarem a perder familiares, entes queridos, amigos, quando começarem a morrer. Essa é a realidade que nós estamos vivenciando no Brasil, no estado de Mato Grosso, na cidade de Rondonópolis, hoje. Ora, o que as pessoas estão esperando para tomarem as medidas necessárias de segurança conforme a OMS está recomendando? Aí nós temos um governador do estado que faz o discurso da economia, assim como o prefeito de Milão. Nós temos um presidente da República que faz o discurso pela economia, assim como o prefeito de Milão. E a Itália está chorando milhares de mortes pelo coronavírus. E a gente enxerga a imbecilidade de algumas pessoas comparando com os números de dengue, de H1N1, de sei lá, qualquer outra doença, de acidente de trânsito. Ignorando os verdadeiros riscos dessa epidemia. Ela se alastra muito rápido. A taxa de mortalidade pode não ser tão alta quanto de outras, mas ela se esparrama muito rápido, ela se propaga muito rápido. Isso quer dizer que nós vamos ter uma quantidade muito grande de pessoas infectadas, e tendo essa quantidade enorme de pessoas infectadas, mesmo um percentual pequeno vai significar um número muito grande de pessoas. E eu estou falando da sua mãe, da sua avó, do seu pai, estou falando do seu filho. Estou falando de você. Não são só os idosos que são o grupo de risco. Jovens de 20 e poucos anos, de 30 anos, de 40 anos, crianças, inclusive, já morreram em alguns países por conta do coronavírus. Se você quiser achar que isso é fake news, então aposta a vida do seu filho nisso, aposta a sua vida nisso, aposta a vida dos seus pais nisso.
aí você vai ver que talvez fosse melhor ter ficado em casa um dia a mais, uma semana a mais, um mês a mais e preservado a vida das pessoas que você ama. Ah, mas como é que eu vou ficar em casa se eu não tenho como me sustentar? As pessoas que dependem do dia a dia mesmo para conseguir o seu ganha-pão, o Congresso Nacional aprovou uma proposta que veio dos partidos de oposição, uma renda mínima. O governo primeiro apresentou uma proposta de ficar 4 meses. A empresa poder mandar você para casa 4 meses sem pagar seu salário. Depois ele mudou e ofereceu R$ 200 para cada família. E a oposição conseguiu aprovar uma renda de R$ 600 a R$ 1.200 por família. Que não é nenhuma riqueza, mas pelo menos vai ser a diferença entre viver e morrer. Entre comer e não comer. Para muitas famílias brasileiras. E o governo está demorando. Já era para ter pago. Tem 2 dias já que o Congresso aprovou. O Senado, inclusive, já aprovou. É só o presidente sancionar e mandar pagar. Aqueles que são usuários, que são os beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, já tem todo o cadastro. É só o governo depositar na conta. É um comando de computador. É só o governo mandar transferir o dinheiro, paga, dinheiro tem, o Estado tem dinheiro, o Estado tem de onde tirar dinheiro. E mandar pagar e pronto. Primeiro você protege as vidas. Depois a gente pensa em outras coisas. Primeiro vamos salvar a vida. A vida de cada brasileiro importa. Depois a gente discute a economia, como é que vai ficar. O mundo inteiro está fazendo isso, não é só o Brasil não. Então existem caminhos para você poder ficar em casa sem se expor, né? Agora, aqueles que não tem jeito mesmo, a gente tem serviços que são essenciais, porque senão o país inteiro entra em colapso. Esses são heróis que precisam ser valorizados como tal. Profissionais da saúde, profissionais da segurança, telecomunicações, imprensa, esses precisam trabalhar. Imagina o que seria de nós sem ter informação da imprensa do que está acontecendo. Seria um caos ainda maior. Então existem trabalhos, funções, se os mercados fecharem, as pessoas vão entrar em pânico, não vai ter onde comprar comida. Não vai ter onde comprar produto de limpeza. Claro que não precisa todo mundo lotar um mercado fechado, um ambiente fechado, todo mundo ao mesmo tempo, porque, obviamente, você vai estar contribuindo para a proliferação do vírus. Mas é preciso ter onde você poder comprar os seus mantimentos, né? Então tem setores do mercado, do comércio, esses precisam funcionar, porque senão aí entra em colapso, as pessoas entram em desespero, vão começar a derrubar tudo, e saques e tudo mais, né? As pessoas vão ter que encontrar um caminho para poder comer. Mas aqueles setores que podem dispensar o seu trabalho, mais vale você ficar em casa, home office, né, trabalho em casa, poder organizar aquilo que você puder a partir de casa. Tem vendas online hoje. Hoje o que mais manda é venda online. Tá todo mundo 24 horas nas redes sociais. Não é possível que o comércio não vai desenvolver melhor a sua habilidade de vender pela internet. Né? Então é preciso encontrar caminhos dentro da economia para que a economia continue girando e expondo o mínimo possível as pessoas. Né? Então é muito preocupante a situação, as pessoas não estão se dando conta, o número de infectados já é enorme e nós não temos esse número exato, porque não existem testes suficientes, nós não temos nem como testar. Percebe qual é a gravidade disso? Nós não temos como saber exatamente porque não tem testes suficientes para saber, para poder testar as pessoas. Até porque muita gente está em casa com sintoma e não vai procurar um posto de saúde, um hospital, para poder fazer o teste. Até porque não vai ter teste para todo mundo. E é até melhor que não vá todo mundo também ao mesmo tempo, qualquer resfriado, qualquer gripe, qualquer espirro, porque senão você vai lotar os postos de saúde com gente que não está com o Covid-19 e lá elas vão estar em contato com algumas pessoas que estão e vai acabar saindo todo mundo contaminado. Então é importante que vocês entendam que o momento que nós vivemos é único, é histórico.
na história do Brasil, na história da humanidade. A humanidade viveu muitas pestes, muitas epidemias, muitos momentos que a questão de saúde pública ela foi determinante para a continuidade daquela sociedade. O brasileiro não está acostumado com isso. Mas nós temos que ter a sobriedade, a maturidade para compreender, parar de ficar dando ouvidos para meme, para informação cruzada de WhatsApp, de Facebook, sem fundamentação, que diz que o perigo não é tanto. Porque você, cada vez que você faz isso, você está apostando a tua família, a tua vida, numa notícia que veio do WhatsApp. Ficar sem pagar a conta é ruim? Claro. Ficar sem receber dinheiro é ruim? É. Mas dinheiro você recupera. Emprego você recupera. A vida não. O filho que você perder, ele não vai voltar mais, não. Seus pais, se eles morrerem por causa dessa negligência sua, eles não voltam mais, não. E a culpa vai ser sua. Que minimizou os problemas. Que ficou dando ouvidos para um sádico. Infelizmente, eu tenho que dizer aqui, o presidente do Brasil hoje é um dos únicos no mundo que está ignorando, e acho que é o principal no mundo, que está ignorando a real situação do coronavírus. E com isso, com a sua desobediência aos órgãos de saúde, inclusive ao seu próprio ministério, ele está colocando em risco toda a população brasileira. Os exemplos que ele tem dado, conversando com as pessoas, saindo na rua, pegando, cumprimentando, quebrando a quarentena, porque ele devia estar em quarentena. Se ele não está contaminado, ele é forte e suspeito de estar contaminado, porque toda a equipe dele se contaminou quando voltou dos Estados Unidos. Praticamente todo mundo estava contaminado e só ele diz que não está. Então, no mínimo, ele tinha que estar em quarentena para ver se vai apresentar os sintomas em 2 semanas. E ele não para, ele teve o tempo todo em contato com as pessoas. Então para de ouvir esse sádico, porque depois que a sua família estiver doente, você vai dizer, mas o presidente falou que não era problema. Pois é, mas você foi avisado que esse maluco ia matar muita gente. Então não seja você uma vítima da ignorância, não seja você mais uma vítima da desinformação, das notícias falsas, dos fake news. Não se deixe enganar por esse papo furado que vai vitimizar muita gente. O presidente da República hoje está apostando a vida dos brasileiros. É uma roleta russa que ele está fazendo com a vida dos brasileiros. E você que está acreditando no discurso dele, é você que está com a arma na cabeça. E ele está girando o tambor e ele vai puxar o gatilho. Só que a arma está na sua cabeça. Meus amigos, minhas amigas, fiquem em casa. Para de dar rolezinho. Tá difícil dentro de casa? Com saúde? Imagina ter que ficar dentro de casa, doente. Tá difícil dentro de casa? Tá entediante dentro da sua casa, com a sua televisão, com os seus familiares, com as suas coisas, com a sua internet, com as suas músicas? Imagine você num leito de hospital, sozinho, isolado, porque não pode ter ninguém junto, se você se contaminar. O momento é delicado e continua delicado e nós não chegamos no auge da doença. A partir do final dessa semana, ao longo das próximas 2 semanas, nós vamos perceber a curva real dessa doença. Isso não sou eu que estou falando, são os especialistas. O que eu estou dizendo aqui
é fundamentado em todos os especialistas que nós estamos ouvindo. Eu estou falando de especialista, estou falando de gente que trata de epidemia, de saúde pública, estou falando de médicos, de enfermeiros, de biólogos, de pesquisadores. Não é de empresário que quer manter os seus lucros, não. E não importa quem vai morrer, porque tem empresário aí que não importa se vai morrer funcionário, porque ele morreu, ele põe outro no lugar e pronto. Se morrer cliente, paciência, a família vai continuar consumindo. Meus amigos e minhas amigas, fiquem em casa o quanto vocês puderem. Se tiverem que ir à rua, tomem todas as precauções. Quando chegar em casa de volta, tomem todas as precauções. Né? Equipamentos de proteção, produtos de limpeza. Álcool em gel é bacana, mas se não tiver álcool em gel, substitua com outros produtos que podem fazer o mesmo trabalho. Água e sabão o tempo todo, lavem-se as mãos o tempo todo. Chegou da rua, troca a roupa, deixa o sapato para o lado de fora. Busque as informações com os profissionais de saúde, como é que você deve se prevenir. Não fique só ouvindo vídeo de YouTube, não, porque é importante a gente ouvir os especialistas. E que se cuide. Essa crise ela vai durar o tempo, vai depender do tempo que a gente demorar para levá-la a sério. Quanto mais tempo demorar para a gente levar essa crise a sério, mais tempo ela vai demorar para acabar. Eu tô vendo gente dando rolezinho, fazendo um churrasquinho com os amigos, passeando como se nada tivesse acontecido. Isso vai ter um custo, um preço muito alto para vocês. Eu não estou desejando mal. Eu estou dizendo que é algo que pode acontecer, porque o vírus é invisível. Então, meus amigos e minhas amigas, vocês, fica aqui a minha dica, o meu apelo, o meu pedido, principalmente para os meus amigos e minhas amigas com quem eu me importo, com aqueles que eu conheço, para vocês levarem essa crise a sério, porque quanto mais tempo a gente demorar para levar essa crise a sério, mais tempo ela vai demorar a passar. E maiores vão ser os danos. Se proteja, proteja sua família, se cuide, seja solidário. Ajude quem precisa. Tem gente que está em situação muito pior que você. Seja solidário. E vamos juntos enfrentar esse momento difícil da história brasileira. As vidas não voltam atrás. Todo o resto a gente pode conquistar depois. Um grande beijo a todos. Até a volta.